passo a palavra a vocês. Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham nos canais do Centro Espírita Jesus de Nazaré e para aqueles também, né, que irão assistir esse vídeo em qualquer momento do dia, em qualquer dia. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela audiência, pela procura dos estudos nos canais digitais da casa. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. A primeira pergunta: o que o Espiritismo explica de sonhos tão reais, como se tivesse alguém querendo nos avisar algo? Os sonhos, que muitas frequências faz parte de um preciso de evolução? Sonho, meus queridos amigos e irmãos, é mediunidade, é desdobramento. Porque o nosso corpo dorme, mas nós é espírito não. E nós vamos para os lugares de acordo com as nossas necessidades. E tem 3 tipos de sonho: os sonhos psicológicos, os sonhos físicos e os sonhos espirituais. O que quer dizer isso? Sonho psicológico é a gente que tem problemas, seja o que for, psicológico, problemas financeiros, problema de família, preocupações, até obsessões. Nós dormimos, que o corpo continua acordado, como já disse, nós é espírito. Começa a rever tudo aquilo que nós passamos, a gente começa a sonhar. E muitas vezes chamam de pesadelos. Os sonhos psicológicos, também muitas coisas que nós passamos na vida, lei de causa e efeito, coisa que nós já revemos em outras vidas, nós sonhamos revendo. Eu já estive nesse lugar, conheço essas pessoas, quem é que foram? É nós indo em outras reencarnações, encontrando que nossas famílias de outras reencarnações. E os sonhos espirituais, muitas vezes nós sonhamos, mas esquecemos logo que nós acordamos, porque muitas vezes são sonhos que não compensa a gente ficar lembrando. E de muitas vezes são aquelas coisas que nós também fizemos em outras vidas, a gente começa a rever aquelas situações. Então, sonho é mediunidade, é desdobramento, como nós já disse, que é o sonho físico, psicológico e espirituais. Bom, vamos lá. A próxima pergunta é uma pergunta de cunho mais filosófico do que propriamente doutrinário. Então a gente vai tentar responder, é claro, né, com a limitação que nos cabe, até porque, pelo menos no que compete à minha pessoa, eu não sou nenhum filósofo, nem um estudante aprofundado de filosofia. Boa noite. Existe alguma relação entre a doutrina espírita com o estoicismo? Se sim, explique por gentileza. Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é um e o que é o outro, né? O estoicismo, ele é uma filosofia da escola helenística, ou seja, ele foi desenvolvido e criado na Grécia no século III a.C., por um filósofo chamado Zenão de Sítio. E um dos seus adeptos, né, do estoicismo mais conhecidos, vamos colocar assim, talvez pela maioria das pessoas, é o Epiteto e o Sêneca. Eles foram grandes difusores desta filosofia, né? Essa filosofia grega da escola helenística. Qual que é a principal base da filosofia? O que o estoicismo ele prega?
ele na sua fala de uma forma superficial, ele ensina que as emoções destrutivas do ser humano, elas levam a um erro de julgamento, o que traz para o indivíduo a infelicidade, a tristeza e todas as desventuras que ele possivelmente irá desenvolver durante a sua vida. E assevera que o autocontrole, o controle das emoções, uma vida mais livre de, vamos colocar assim, conturbações e discussões e com um temperamento mais brando, faz com que o indivíduo por si só ele já esteja mais preparado e hábil para ter uma vida mais tranquila, ou seja, o autocontrole das suas emoções, mas também ligado no fundamento moral, né? No que diz respeito a observar e obedecer a ordem natural das coisas, ou seja, a ordem da natureza, a ordem das vidas, as leis, como elas se desenvolvem, como elas se desenvolviam naquele tempo. É sabido que o estoicismo ele teve uma implicação muito grande no conceito cristão moderno, né? Agora, e quanto ao espiritismo? O espiritismo ele é ciência, ele é filosofia e ele é religião. Então, ele já difere do estoicismo porque ele abrange ainda esses outros dois pilares, que é a questão da ciência e também da religião. É também filosofia porque, como base filosófica, ele tem o evangelho, né? Que são os princípios morais. E ele é uma religião, uma ciência, uma filosofia que é mais nova, vamos colocar dessa forma, porque ele foi entregue a Kardec através do Espírito de Verdade no final do século XIX. Já o Espiritismo, ele, como filosofia, ele traz para o homem a certeza de onde ele veio e para onde ele vai. Como religião, ele traz os preceitos do cristianismo, revivendo os ensinamentos do Cristo e asseverando os princípios morais desses ensinamentos tão distorcidos aí, como a gente sabe, através dos séculos. Então, ele vai além, né, do estoicismo, porque ele não assevera apenas que basta a pessoa ter um autocontrole das emoções para que ela possa ter uma vida plena. O Espiritismo ele nos convida a uma reflexão mais íntima, mais abrangente, mais profunda. Nos faz refletir sobre a lei de causa e efeito, ou seja, cada ação, cada atitude que nós temos vai gerar uma reação. Né? Nos livros do André Luiz, principalmente no que diz respeito àqueles que são de cunho a nos ensinar sobre a vida espiritual, ele fala muito sobre o pensamento e sobre como o pensamento influencia no nosso dia a dia. Até então, antes da doutrina espírita, essa questão do pensamento, ela também era estudada, mas de uma forma mais, vamos colocar assim, holística, né? Mais mística, não com essa questão de falar, né? Como a gente sabe que o pensamento ele é magnetismo, ele emite ondas e atrai ondas. Então, conforme eu penso, eu vivo. Conforme eu penso, eu falo. Conforme eu falo, eu faço. Então aí a gente percebe essa questão da lei de causa e efeito, das consequências. Nós sabemos que somos espíritos encarnados. A doutrina espírita nos ensina isso. Ela nos fala também da multiplicidade das existências, que o ser humano ele reencarna várias vezes até que ele se depure e se torne um espírito puro. Nós sabemos que através dessas reencarnações, todas as nossas atitudes, elas vão refletir na próxima reencarnação. A doutrina espírita também nos fala sobre a pluralidade dos mundos habitáveis. Então ela nos fala, por exemplo, que a Terra é um mundo de provas e expiações, daí as dores que nós experimentamos, mas que estamos a caminho da regeneração, que já é um mundo mediano, né? Um mundo onde as dores já não são mais tão acentuadas como as que nós temos. E que nós já saímos da classificação de mundo primitivo.
que a Terra não é um único mundo habitável, que existem outros mundos mais evoluídos e mundos menos evoluídos. Então, a doutrina espírita, ela se difere do estoicismo nesses vários aspectos. Estou vindo no centro espírita quase todo dia. Por que não consigo largar algumas crenças católicas? Meu querido irmão ou irmã que fez essa pergunta. É com o tempo. Eu fui seminarista. Faltar 2 anos para receber a batina como padre. E tem mais de 60 anos de doutrina espírita. E nós continuamos a pensar, muitos anos ainda, tudo que nós aprendemos no seminário, os dogmas religiosos, as filosofias católica, apostólica, romana. Mas com o tempo, a gente vai se libertando. Não preocupa com essas coisas. É nós passar a colocar os ensinamentos de Jesus na nossa prática, na nossa vida. É passarmos a estudarmos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Estudai-vos, eis o segundo. Então é nós amar e estudar sempre. Lá em João, capítulo 10, João diz: conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então só através do conhecimento que nós vamos sair dos achismos da vida. É nós colocarmos os ensinamentos de Jesus em prática realmente e deixarmos os achismos da vida. Porque, infelizmente, o homem foi manipulando, devido às traduções, mais de 70% tudo que existe nas Bíblias não são verdade. São colocados pelas traduções. Cada um colocou aquilo que queira dizer, que acha que era verdade. Jesus disse isso, Jesus falou aquilo, e já existe notícia que estão para aparecer nova Bíblia por aí. Então, é nós deixar os pensamentos, é confiar, é acreditar em Deus, acreditar em Jesus, nos nossos protetores espirituais. E com o tempo, a gente vai sair esquecendo dos achismos. Boa noite. Ontem fui fazer o estudo do lar, fiz minha oração inicial e convidei meus amigos espirituais para participarem comigo. Eu estava há 3 dias com uma dor de cabeça insuportável. Quando abri o Evangelho, disse assim: odeie seu pai, sua mãe e seus filhos e segue-me. Eu não entendi, mas terminei o culto do lar. Daí eu já não sentia mais dor de cabeça alguma, mas fiquei com essa dúvida. Bom, vamos lá. Aqui cabe 2 explicações. A primeira de todas é quanto ao culto do Evangelho no lar. No livro Os Mensageiros, nos 3 ou 4 últimos capítulos do livro, André Luiz, ele está com a equipe, se eu não me engano, era o Aniceto, o mentor que liderava essa campanha, e eles estavam na casa da dona Isabel, que era uma senhora que fazia o culto no lar e mantinha o ambiente daquela casa salutar. E eles também ali faziam alguns trabalhos espíritas, né, de cunho espíritas doutrinário naquela casa. E André Luiz observa que vários encarnados estavam presentes, mas também uma gleba grande de desencarnados. E alguns desencarnados com algumas enfermidades até graves, outros com alguns males e outros em sofrimento.
Quando o mentor, então, Aniceto convida o André Luiz, juntamente com o seu companheiro, para que aplicasse o passe nos que estavam presentes. E aí André Luiz ele vai para fazer o passe, né, em 4 entidades. E aí ele narra que uma ela estava cega, a outra, se eu não me engano, com uma dor de cabeça, uma outra estava passando mal e uma estava chorando, estava em desespero. Ele fala, não, duas estavam com problema de vista. Ele fala que em uma delas, tão logo ele aplicou o passe, a mulher ela se iluminou e começou a enxergar. Isso espírito, né? Entidade, espíritos desencarnados que estavam presentes naquele culto no lar que precedia os trabalhos. E aí ele também se iluminou e o mentor até asseverou para ele que ele deveria dar graças a Jesus, porque aquele benefício, André Luiz tinha sido o canal, né? Mas que aquela mulher ela estava pronta para receber aquele benefício ali na hora do passe. Já as outras 3 entidades, para a gente encurtar, elas não conseguiram obter benefício nenhum no passe do André Luiz. E aí, tão logo eles terminam esse primeiro momento dos passes, André Luiz se dirige até a Aniceto e fala: olha, aconteceu que na primeira eu apliquei nela o passe e ela voltou a enxergar. Já os outros 3, eles não tiveram benefício nenhum. E aí o mentor vai explicar para ele que tudo depende também, além de mérito, da pessoa, no caso da entidade, estar receptiva ou não. Aí a gente volta a lembrar sobre o que eu disse agora há pouco, a sintonia mental que a gente mantém, que a gente cultiva. Né? O momento do culto no lar, ele não é um momento apenas de abrir 2 livros, fazer uma leitura superficialmente, beber 2 dedos de água ou um copo que seja e acabou o culto no lar da semana, né? A gente tem que pensar que no culto no lar, no dia do culto no lar, no dia do horário do culto no lar, é destacada uma equipe espiritual para estar indo até aquela casa, aquele lar, para dar assistência àquelas pessoas que ali vivem, mas também para os desencarnados que também estarão frequentando aquela casa, estarão frequentando aquele culto ali no dia a dia. Então a gente precisa manter, né, esse espírito de sintonia, essa certeza que ali durante o culto no lar nós não estamos sozinhos e que podemos sim receber os benefícios vindos do Cristo, da espiritualidade superior de Deus durante o culto no lar. Então, o primeiro momento que ela fala que a dor melhorou da dor de cabeça, com certeza ela foi assistida, ela teve méritos e estava receptiva para receber os recursos que a espiritualidade estava ali, né? E está sempre. Nós é que na maioria das vezes nós não estamos receptivos ou não oferecemos sintonia propícia para que a espiritualidade possa agir na nossa vida. Agora, com relação ao versículo, né, que ela leu aqui, que diz o seguinte: odeie o seu pai, sua mãe, seus filhos e segue-me. Bom, Jesus, certa vez, ele foi interpelado pelos fariseus sobre dos 10 mandamentos qual seria o principal. E aí Jesus, sabendo que se tratava de uma pegadinha deles, né? Porque o que acontece? Os 10 mandamentos se trata do Pentateuco mosaico, ou seja, vindos de Moisés. Moisés foi o grande legislador hebreu. Ele escreveu, né, os 5 livros da Bíblia, principalmente os que contêm as leis daquele povo, que são Deuteronômios, Números, o livro de Reis, por exemplo, Juízes. Esses livros eles contêm toda a lei judaica mosaica, né? E para que o povo pudesse dar ouvidos a Moisés e tomar aquilo como sendo lei mesmo e obedecer, ele colocava como sendo leis divinas. Porque na realidade, o que Deus deu como lei para o homem são as leis naturais. E as leis morais nós já trazemos elas escritas na nossa consciência. Por isso nós hoje somos espíritos e não somos mais princípio inteligente. Mas isso já é um assunto do nosso irmão Irlei, né?
Então, o que acontece? Jesus vira para os fariseus, né, e fala: nenhum dos mandamentos é mais importante que o outro. Eu, porém, resumo toda a lei e todos os profetas da seguinte forma: amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força e com todo o seu amor, e a teu próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Então Jesus ele fala o quê? Para amar a Deus, né? Amar a Deus não é simplesmente, nossa Deus, eu te amo. Amar a Deus, Jesus fala o quê? Que ele estava no Pai, então ele fazia a vontade do Pai. Amar a Deus é fazer a vontade de Deus. O livro dos Espíritos nos ensina que a nossa infelicidade ela se dá no momento em que nós nos afastamos das leis de Deus. O homem ele se torna infeliz. Quanto mais longe ele está das leis divinas, das leis da consciência que nós trazemos gravadas, nós somos infelizes, porque a infelicidade ela vem como o cajado do pastor, né, que laça ali o pescoço da ovelha e traz para perto de novo. Quantas vezes aí quem é pai sabe que às vezes para o filho entrar na linha precisa vir a corrigenda, por mais que doa no pai ou na mãe aplicar. Com nós não é diferente, né? Essa questão que Jesus coloca aqui para odiar o pai, a mãe, o filho, na realidade, cada Bíblia ela traz isso com um tipo de tradução. O que Jesus ele quis dizer aqui foi o seguinte: que nós não colocássemos nada e nem ninguém acima das nossas responsabilidades e dos nossos compromissos com Deus, que nada mais são do que os nossos compromissos conosco mesmo. Porque qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos felizes, que nós nos tornemos criaturas perfeitas, que nós nos tornemos como Cristo disse: sede meus imitadores como eu sou do meu Pai. Vós sois Deus, vós podereis fazer as coisas que eu faço e muito mais. Em momento algum Jesus falou que o que ele fazia, o que ele era privilégio único e exclusivo dele. Mas ele também disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. E aí é nesse momento que ele coloca essas palavras. Porque se a gente for ler esse contexto todo aqui, se eu estou bem lembrado, ele falava para as pessoas sobre segui-lo, e aí um chegava e falava assim: olha, eu vou no meu campo, vou terminar lá a colheita e eu vou e te sigo. Aí o outro falava assim: eu vou na minha casa que eu vou despedir da minha mãe. Aí o outro falava assim: não, eu vou enterrar o meu pai que morreu, e aí depois eu venho e te sigo. Aí é nesse momento que Jesus traz essas palavras, que nós devemos priorizar os seus ensinamentos, priorizar o seu evangelho antes de qualquer coisa. Porque lá na frente também ele vem falar o quê? A cada um será dado segundo as suas obras. E quais são as nossas obras? Quais são as obras que nós vamos fazer e que vão nos trazer benefícios de fato? Não é um trabalho secular. É o tempo que eu gasto aplicando o evangelho na minha vida e, consequentemente, na vida dos meus familiares e das pessoas que me rodeiam. No livro Jesus no Lar, no capítulo 4, Meio Lúcio vem falar sobre a sopa de ervilha, né? Que a família é essa sopa de lentilha, aliás. A lentilha é um grãozinho extremamente duro. E para que ele fique comestível, ele precisa ir para o fogo e ficar quase o dia inteiro ali cozinhando. E aí ele fala que no atrito das lentilhas uma com a outra e no calor ali da fervura, elas vão se amaciando, né? E aí se torna própria para o consumo humano. Assim é a família, né? Às vezes nós temos indivíduos extremamente endurecidos no seio familiar, mas é na convivência. Porque nós também não somos, né, a falar a grosso modo, gente tão boa assim. Nós também trazemos as nossas dificuldades. Então é ali, é no trato, né? É no relacionamento relar, né? É ali no dia a dia que a gente vai se melhorando e que a convivência vai se tornando melhor. Mas
buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, né? E tudo mais vos será dado por acréscimo. É, na realidade, o que sintetiza e fecha isso aqui que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que nós buscássemos a Ele, o seu Evangelho, a Deus em primeiro plano, e as outras coisas, as outras pessoas em segundo. Mas cá para nós, se nós aplicarmos de fato o Evangelho na nossa vida, conforme a proposta espírita, conforme a proposta que Jesus nos traz, nós vamos acabar fazendo o contrário, né? Porque quantas vezes, a exemplo do Chico Xavier, ele tirou da própria boca para dar quem não tinha, porque tinha menos do que ele. De onde vem a certeza dos espíritos que o Espiritismo é a terceira revelação do Cristo? Eu irei e pedirei a meu Pai, e Ele enviará um em meu nome e dará a sequência tudo que eu vos ensinei. Palavra de Jesus, termo bíblico, está lá em Mateus. Primeira, qual foi Moisés? Segundo, Jesus. E a terceira, segundo o próprio Jesus, a doutrina espírita. Terceira revelação. E muitos dizem que Jesus é o coordenador da terceira revelação, é o Espírito de verdade. Mas não é. Ele mesmo diz, palavras dele, eu irei e pedirei meu Pai mandar um em meu nome, que é João Batista. É dando sequência, meus amigos, tudo que Jesus nos ensinou, mostrando para nós a doutrina espírita, a verdade, a lei, que é a lei de causa e efeito. E o dia que nós colocarmos os ensinamentos de Jesus na nossa vida, com certeza, nós seremos muito melhores e muito mais felizes do que nós somos hoje. É colocar os seus ensinamentos, sem dogmas, sem crenças, todas as filosofias religiosas. Cada um cria o seu dogma de acordo com o homem. O homem vai manipulando as coisas. Se nós estudar a história do ano 325 para cá, quando Constantino levou a filosofia cristã, católica, apostólica, romana, o homem, em nome de Jesus, mataram, e ainda matam em muitos lugares, em nome de Jesus. As cruzadas, os templários, a noite São Bartolomeu. E observamos com todo respeito. Hoje tem mais de 200 nomes de irmãos evangélicos. E cada uma fala amar a Deus sobre todas as coisas e condena o próximo, condena as outras religiões. São preconceitos religiosos. É nada daquilo que Jesus nos ensinou. Observamos a situação do nosso planeta. O que acontece conosco, para nós, a humanidade? Coronavírus e muitas outras coisas que virão piores do que hoje. Por quê? Onde é que está a nossa evolução moral? Onde é que está nós realmente colocando o que Jesus nos ensinou, o que a filosofia espírita traz para nós? Como nosso Mandavinho diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E será que nós estamos amando o nosso próximo? Eu não sou muito de ficar falando não, tá, meus irmãos? Eu sou muito mais assim, objetivo. Deixa o nosso Mandavinho completar. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus ele fala o seguinte: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim.
Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se ouvirdes o que eu digo e guardardes em vós os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um Consolador. E ele estará convosco até a consumação dos tempos. E ele virá e vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito, e vos ensinará coisas novas, coisas que o mundo ainda não está pronto para receber. E aí, nós, como o irmão Irley colocou, né? Nós tivemos o Evangelho do Cristo, e Jesus, com toda a sua magnanimidade, com toda a sua beleza, com toda a sua divindade no sentido do amor evolutivo que ele traz, ele fez coisas maravilhosas que nós, na época, tomamos como milagres. E aí, pouco mais de 18 séculos, 19 séculos quase, um célebre professor começa a se atentar com uma situação que estava acontecendo na sua cidade, em que mesas giravam, cadeiras, aconteciam batidas, e era, por incrível que pareça, esses ditos efeitos extraordinários, de certa forma era até normal, porque tinha muito charlatanismo na época. E aí é onde ele vai investigar o que era aquilo que estava acontecendo. E aí então ele percebe que naquelas mesas, naquelas cadeiras, não tinha nenhum tipo de mecanismo escondido. E que elas, de fato, elas estavam mesmo girando e rodopiando e acontecendo as batidas. E aquilo mexeu com a sua curiosidade. Ele começou a investigar mais a fundo, né? Tem até o filme Kardec, lindo, maravilhoso. A história é um pouco longa, então a gente não vai se demorar muito. Mas durante todo esse processo, ele começa a perceber que todo aquele efeito, ele era um efeito inteligente, que existia uma causa, um princípio inteligente por trás daquilo. E ele queria descobrir o que era. Até que ele descobre que eram os espíritos que estavam fazendo todo aquele alardio, né, para de fato chamar a atenção, porque era chegado o momento de se concretizar a promessa do Cristo. E aí aquilo que o mundo chamou outrora de Espírito Santo, tendo como sendo o Consolador prometido, na realidade nós sabemos que são os Espíritos Santos. A equipe intitulada O Consolador, que trouxe toda a codificação espírita para Kardec, cumprindo a promessa do Cristo, nos fazendo lembrar todas as coisas que ele havia nos ensinado quanto ao seu Evangelho. Por exemplo, a reencarnação, que é ensinada na doutrina espírita, e muitos se equivocam achando que é algo que simplesmente a doutrina espírita ensina. O mundo sempre soube da reencarnação. Se nós formos recuar no mais longínquo dos estudos humanos, históricos, antropológicos que nós temos, nós vamos nos esbarrar com tábuas do Egito que falam sobre a reencarnação. Nós vamos ver os chineses, os japoneses, nós vamos ver os incas, os maias, os Vedas. A Índia, não é nenhum tipo de segredo na Índia sobre a reencarnação.
E por que então o Ocidente tem tanta dificuldade de aceitar a reencarnação? Aí nós vamos voltar um pouquinho no tempo, lá em 535, quando o imperador Justiniano ele tira a palavra reencarnação dos textos bíblicos a pedido da sua esposa, a imperatriz Teodora. Ela era escravocrata. Ela não tinha sangue real, ela vinha de um passado extremamente delituoso, conflitante. E ela tinha medo de reencarnar e ter que pagar tudo aquilo que ela tinha feito de ruim. Então ela pede ao marido, né, o imperador, que era o Papa na época, para que tirasse a reencarnação da Bíblia, como se isso fosse resolver alguma coisa. Mas e ele vai tirar a reencarnação e coloca ressurreição, que é muito conveniente, né? Eu sou rico, poderoso, desfaço de todo mundo, morri. Daqui a um tempo eu vou nascer de novo do mesmo corpo. Opa, deixa eu ali conferir minha conta bancária, né? Se os meus bens estão tudo do jeito que eu deixei aí da outra vez. E a vida que segue. Só que nos próprios textos bíblicos nós sabemos que até mesmo o povo hebreu, eles já acreditavam e conheciam a reencarnação. Por exemplo, quando os discípulos eles perguntam para Jesus, olha, Jesus pergunta para os discípulos, quem dizeis que sou? E eles dizem, alguns dizem que é Isaías, outro é Elias ou algum dos profetas. E aí Jesus fala assim, e vós, quem dizeis que sou? E eles falam, vós sois o Filho do Homem, o Messias prometido. E aí alguém na vida fala assim, mas peraí, mestre, se vós sois o Messias, o profeta diz que Elias deveria vir primeiro. E aí Jesus vira e fala assim, em verdade eu vos digo que Elias já veio e não o conheceste. E aí, se a gente seguir a Bíblia, está na Bíblia mesmo, lá na frente, os discípulos conversando entre si, eles vão falar assim, era de João Batista que ele falava. Bom, se era João Batista, então era Elias reencarnado, porque João Batista tinha uma origem. Ele era filho de Isabel, primo de Jesus. Ele não era Elias que saiu ali do pó e sou homem de novo, deixa eu ali preparar o caminho para Jesus. Outro momento, né? Lá na transfiguração, Jesus com mais dois o quê? Espíritos, Elias e Moisés. Então a comunicação com os espíritos já acontecia também. Eles também tinham essa ciência. E no comecinho do Evangelho de Lucas, Jesus conversando com Nicodemos, quando ele vira e fala, a vós é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos fala assim, mestre, mas como eu, sendo já um homem feito, vou tornar ao ventre da minha mãe? Jesus, ele fica de boca aberta e fala assim, mas como vós, sendo um doutor, não conhece essas coisas? E como eu vou te falar das coisas do céu se você não consegue compreender as coisas da terra? E aí a gente vai entender que nascer do Espírito é essa renovação que a doutrina espírita nos propõe. E nascer da água, como Jesus fala, não é o ato de ser batizado. Porque nós sabemos que toda a vida humana, ela é concebida na água. O óvulo é uma gotinha de água, o esperma é uma gotinha de água, a criança fica imersa em líquido amniótico. O nosso corpo, se eu não me engano, mais de 70% é constituído por água. Então Jesus falava sobre nascer em um corpo novo e renovar a alma. Nascer da água e do Espírito. E quer consolo maior que a doutrina espírita nos oferece, nos dizendo que nós não somos filhos esquecidos numa terra de dor e sofrimento e de padecimento, e que estamos condenados a isso, como os textos bíblicos nos sugerem, que não nos condena após a morte ao inferno e nem a um céu de ociosidade, porque pelo amor de Deus, ficar o resto da eternidade à toa deve ser ruim demais. A doutrina espírita nos fala
sobre a responsabilidade, sobre a oportunidade de nos refazermos, como diz André Luiz no livro Nosso Lar: nascer, viver, morrer e nascer de novo, quantas vezes forem necessárias. Ela nos consola falando que aquelas pessoas que nós nos amamos, elas não deixaram de existir. É como alguém que fez uma viagem na nossa frente, mas está esperando a gente lá no ponto final. A gente só vai pegar o próximo ônibus. Olha que consolo lindo. Isso nos consola. Ao contrário das demais filosofias, pelo menos que eu conheci antes da doutrina espírita, que a exemplo do que Jesus fala, coloca-nos fardos muito mais pesados, ao invés de trazer para a gente, mostrar para a gente um direcionamento diferente. Nós só temos 5 minutos. Vamos tentar responder mais uma pergunta aqui, o mais rápido possível. Existe algum meio de identificar pensamentos de ansiedade que vem do próprio espírito ou se faz parte de algum processo de obsessão? O dia que está pensando, eu direi com quem tu estás. Dependendo do nosso pensamento, queridos irmãos, pode ser positivos ou negativos. Quantas vezes nós, durante 24 horas por dia, nós vamos para o céu e para o inferno? Que é céu e inferno está dentro de cada um de nós. Fração de segundo, se nós temos pensamento negativo, de ódio, de raiva, de inveja, de ciúme, tudo que for negativo, nós vamos atrair para nós irmãos também negativos, do mesmo nível, que chama sintonia, aí chamamos de obsessor. Fração de segundo, porque nós somos vigiados 24 horas por dia. Quantos anos nós temos? Mais de 3 milhões de anos. Quantas reencarnações nós já passamos? Em torno de 200, cada um de nós. E estamos ainda no mundo de provas e expiações. E cada um com problemas. Se alguém de vocês não tiver nenhum problema, me fala. Eu quero tomar banho na água dele, para ficar mais leve, mais light. Então os pensamentos é isso. Tem um livro, Amor Cigano. Se esse casal viveram algumas reencarnações só trabalhando para o mal, como ladrões, como outras coisas muito mais, tudo graves. E eles reencarnaram novamente como ciganos e praticando o bem, o amor, sem mentira, sem tapear as pessoas. Mas tudo aquilo que eles fizeram em outras encarnações, aqueles foi prejudicado por eles, não havia perdoado. E chegou um belo dia, o casamento daquele casal. E casamento de ciganos, vocês sabem que a festa é durante uma semana, são 7 dias de festa. E num dia de festa, eles dançando e tudo, e aqueles irmãos desencarnados observaram que tinha uma cigana de olho no cigano que havia casado. E ela viu. Fração de segundo veio aquele ciúme e foi um pranto cheio para aqueles que estavam esperando que aquilo acontecesse, para eles tomar conta. Aí nós chamamos de obsessão, possessão, que foi um ponto para ser dominado por aqueles irmãos, e eles voltaram novamente a praticar o crime, as tapiações e tudo quanto é erro, segundo a filosofia espírita, perdendo mais uma reencarnação. Então, meus irmãos, pensamento é isso. Se nós estiver pensando coisas boas, nós temos uma energia boa do nosso protetor espiritual e nós somos protegidos. Nós criamos uma abóbora de proteção que aqueles irmãos, por ciúme, ou por inveja, ou por coisa que nós já fazemos, não nos perdoaram, eles não nos conseguem atingir.
que nós criamos uma abóbora de proteção devido à proteção divina e dos nossos protetores. Nós vamos encerrar, porque já chegou o tempo, né? Muito obrigado para todos. Agradeço a paciência que tem tido conosco. Esteja conosco na palestra e convidamos aqueles irmãos que queiram estudar. Vamos estudar sempre. Nós temos na sexta-feira, 19 horas, Filosofia Espírita, que é o Livro dos Espíritos. Nós temos no sábado estudo aprofundado da doutrina espírita. Aos domingos, as obras de André Luiz. E estamos agora, Domingos da Mediunidade, está no 3º capítulo. E muito em breve, princípio de setembro, nós vamos começar o Livro dos Médiuns, que é voltando ao estudo da mediunidade. E na segunda-feira, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, também vão começar muito em breve. Muito obrigado a todos.